Fui avisado aqui que o ministro do Turismo, Gilson Machado, já está preparado também para falar ao vivo aqui com Live CNN Brasil. Ministro, seja muito bem-vindo. Cadê ele? É um prazer. Muito bom dia. Bom dia. Muito boa tarde, aliás, quase, né? Quase boa tarde, ministro. Dia, né? E estamos aqui, feliz ano novo a todos vocês da CNN. Né? Nós estamos agora num novo ano que se inicia, um ano que é muito promissor para o turismo, apesar da variante Ômicron. Ô, ministro. Nós tivemos agora há pouco tempo... Pois não? Não, pode terminar que aí eu emendo a minha pergunta para o senhor. Nós tivemos agora há pouco tempo uma reunião da Organização Mundial do Turismo em Madrid, na Assembleia Geral, e um dos temas predominantes durante esse período que eu estive lá, uma semana, foi justamente a Ômicron e o seu impacto no turismo no mundo todo. Nós estamos vendo agora os navios de cruzeiro do Brasil todo, os 5 navios que estavam aqui na temporada, por determinação das próprias empresas, deram uma suspensão temporária até o dia 21 para que fosse analisado. Agora, o que nós temos acompanhado no mundo todo, inclusive junto ao OMT, é que essa variante Ômicron, ela, apesar de ser 140 vezes mais transmissível, como o jornalista, o repórter acabou de falar agora, se não me engano, o nome dele é Gustavo, que estava no ar. Pedro Duran, ministro. Pedro falou, realmente ela é 140 vezes mais transmissível, mas ela é 70 vezes menos letal do que a variante Delta. Daí eu não sou médico, eu sou, inclusive, eu deixo essas observações técnicas de medicina para o nosso ministro Queiroga. Mas o que eu tenho escutado é o seguinte, é que apesar do alto índice de contaminação, nós temos pouquíssimas pessoas com sintomas. Você tem uma ideia dessas pessoas que deram positivo no navio de cruzeiro, em torno de 800 pessoas, menos de 2% delas estão sintomáticas. E nenhuma delas precisou de ir para o hospital até agora. Sim. A gente vê também, né, que a tendência, graças a Deus, eu tenho visto no mundo todo, né, o que tudo indica, não há o que a gente realmente tem medo dessa Ômicron. Porque estamos tendo, sim, uma convergência. Isso daí não sou eu estou repetindo o que eu escutei lá na ONU, no mundo todo lá, quem opera turismo, né? E é uma convergência para uma imunidade geral de rebanho com essa variante Ômicron. Já é um exemplo que nós temos 800 pessoas em torno contaminadas e ninguém internada, que é aliado, somado com a vacinação, que, diga-se de passagem, no nosso país, o presidente Bolsonaro foi o presidente que saiu na frente na vacinação. Nós hoje somos o país mais vacinado das Américas. E ponto. O Brasil hoje entrou no Conselho Mundial da Organização Mundial do Turismo porque está fazendo o dever de casa no tocante à pandemia. Porque se não tivesse fazendo, não tinha nem passado na porta. Então, graças a Deus, nós estamos tendo tudo indica que, somado essa variante Ômicron com a vacina que o Brasil foi o país mais bem sucedido até agora, com mais de 380 milhões de doses distribuídas, quase a população economicamente ativa vacinada, eu acho que a gente tende a ficar livre dessa Covid definitivamente. Eu torço por isso, eu quero que isso daí dê certo. Agora, a nossa portaria interministerial, estamos ouvindo também a Anvisa, estamos ouvindo o Ministério da Saúde, da Infraestrutura, da Casa Civil, e vamos chegar num acordo até o dia 21, se nós manteremos ou não essa temporada de cruzeiros. Ministro. Vale lembrar, quando essa portaria foi feita, não existia variante Ômicron. Ela foi feita em números epidemiológicos que não existiam a variante Ômicron. Bom, acho que perdemos um pouco. Não, estou por aqui. Ah, tá por aí. Que não, é porque entrou uma ligação, que não existia a variante Ômicron. Então, na realidade, nós estamos diante de uma nova cepa, de uma nova doença. Sim. Não tinha em outubro, quando nós fizemos a portaria. Tanto que o percentual de contaminados para caracterizar um surto seria de 0,1%. Por quê? Porque todo mundo já está vacinado no cruzeiro. O cara só entra lá se tiver o certificado digital de vacinação. Ele só entra se ele tiver o PCR. Então, nós fizemos para a Covid normal, que era 0,1. Então, num universo de 3 mil passageiros, o que passasse de 3 passageiros, de acordo com a portaria original, já seria caracterizado
um surto epidemiológico. Como chegou essa variedade de Ômicron, porque na época não existia, nós temos ainda menos de 1%, mas já é praticamente 10 vezes o que está na portaria, que é 0,1%. Ô, ministro. Então nós temos sim que rever isso daí e ver outra coisa. Nós temos que ver também, se for o caso, eu digo que o navio é o local mais testado do Brasil hoje. Nenhum local é testado como um navio dentro do Brasil. Se você for num bloco de carnaval, por exemplo, tem mais de 600 que estão liberados aí. Se você for testar todo mundo, o mesmo rigor que está sendo testado do navio, diga-se de passagem, eu acho que nós podemos ter uma surpresa muito desagradável. Até porque todo mundo está assintomático. Se você for em outros modais de transporte também, você pode ter outra surpresa desagradável, no tocante ao número de pessoas positivadas. Não quero dizer que estejam com a doença em si. Mas então é isso. Ô, ministro, deixa eu perguntar para o senhor. O senhor apresentou todos esses dados aí, né, que mostrariam... Ao apresentar esses dados, o que o senhor quer dizer? O senhor quer deixar claro que não haveria necessidade de, na sua opinião, fechar ou impedir que os cruzeiros continuassem funcionando, ou que vocês já estão analisando medidas para que esse prazo não se estenda? Deixe claro para mim o que o senhor quer dizer ao apontar dados que mostrariam que a Ômicron não seria tão perigosa contra outras, diante de outras variantes, que foi o que o senhor trouxe para a gente agora. De forma prática, o que o senhor quer dizer com isso? Em primeiro lugar, eu não quero dizer nada. Estou apenas apresentando dados. Mas como assim, ministro? São dados, eu queria dizer outra coisa. Eu estou apresentando dados para que nós cheguemos a um consenso e nós possamos reavaliar com bom senso o que é que vai ser feito. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa. Nós não vamos ficar refém dessa doença daqui a 50 anos. Porque daqui a 50 anos, nós vamos estar na 58ª cepa da Covid e ninguém vai viver mais. Graças a Deus, não está tendo pressão dentro dos hospitais. Isso é público, isso é notório. Né? Agora, nós precisamos ter bom senso para que os empregos não sejam jogados no lixo. Por exemplo, uma atividade do cruzeiro, cada cruzeirista, né, é uma atividade de cruzeiro, por exemplo, em que cada 13 cruzeiristas, 13 pessoas embarcadas geram um emprego. Esse ano, a atividade iria gerar 1,7 bilhão na economia do país e 30 mil empregos. Entendeu? Um navio desse, cada navio, de acordo com a FGV, gira em torno de 350 milhões de reais. Então, é uma questão de nós termos bom senso, porque é importantíssimo que a gente veja que também tem um modal aéreo, tem um modal terrestre, tem um modal aquaviário, e que todos têm modal ferroviário que precisa ser estimulado também no transporte de passageiros, e todos eles, diga-se de passagem, estão levando brasileiros para dentro do Brasil. Nós não estamos falando de turismo internacional, nós estamos falando de cabotagem interna, de um navio que sai de Salvador para Santos, ou de Maceió para Salvador, trazendo brasileiros dentro do Brasil. E outra coisa, todos dentro dos protocolos de vacinação. Será que se por acaso a gente chegar num bloco de carnaval agora, no galo da madrugada, 2 milhões de pessoas, vamos testar todo mundo? Vamos ver o percentual que dá? Será que não vai dar igual ao navio ou até talvez maior? Entendeu? Então é isso. Nós descobrimos porque foi testado. Então, e ao falar do carnaval, eu só vou fazer mais uma pergunta antes de passar, inclusive, para a Basília Rodrigues, que também vai participar da entrevista. Mas ao falar de carnaval, também inclui turismo, né? O carnaval também é muito importante para o turismo do Brasil. Diante disso, o que vocês pretendem fazer, então, em relação a carnaval, a cruzeiro e a tudo que envolva aglomeração, milhares de pessoas, com já essa variante circulando de forma comunitária aqui pelo país? Primeiro, acompanhar os dados epidemiológicos. Como é que está tendo o desenvolvimento somente da doença em si. Se está tendo internação, se está tendo pressão no hospital, porque é o que me parece hoje, a pressão no hospital está sendo causada pela H3N2. Inclusive, eu estive ontem no hospital, aqui em Recife, eu estou com gripe, e meu pai está internado no UTI com essa doença, com H3N2. Meu pai tem 82 anos de idade. E a pressão nos hospitais hoje, nas emergências, é pela gripe, com muita probabilidade de ser essa nova variante H3N2. Então, é isso que a gente tem acompanhado dia após dia. Ministro, Basília Rodrigues também participa, ela que produziu. Agora, eu torço, veja bem, eu como ministro do turismo, eu como músico, eu como que sempre vivi no setor de turismo e entretenimento, eu torço para que a Covid seja uma página virada. Basília Rodrigues. Eu torço piamente para que a Covid seja uma página virada.
Oi, ministro, tudo bem? Muito bom dia ao senhor. Obrigada pela entrevista mais uma vez aqui na CNN Brasil. Eu gostaria de ressaltar o seguinte: o senhor deu algumas declarações aí que em um primeiro momento elas pareceram um tanto contraditórias e eu gostaria que o senhor explicasse isso. Quando foi perguntado aí pelo meu colega Cine sobre o que o senhor quer com esses dados, o senhor respondeu nada. Mas também, quando perguntado o que vocês vão fazer a partir daqui, o senhor disse: vamos acompanhar os dados. Sobre a Omicron em si, teve um momento que o senhor disse: não tem o que temer a Omicron, mas também, na tentativa de justificar, explicar por que está entrando nesse debate agora, o senhor falou: quando a portaria sobre as regras dos cruzeiros foi editada, não existia Omicron, então o cenário mudou. Enfim, no fim das contas, o senhor se preocupa Brasília, ou não primeiro, com a Omicron? Veja bem, primeiro eu não disse essa palavra nada. Se você voltar a 2 minutos na entrevista, eu não falei a palavra nada. Eu disse que tinha dito apenas dados. Volta aí na entrevista que você vai ver. Eu não falei essa palavra nada, eu não quero dizer nada. Eu jamais ia dizer isso na entrevista, até porque eu respeito a CNN. Não, o senhor falou sim, ministro, talvez o senhor não tenha percebido. O senhor falou, na hora que eu perguntei o que o senhor quer com esses dados, o senhor falou: não quero mostrar nada. Dá pra gente, depois o senhor assistir, sim, mas só explique pra gente então de que forma que o senhor pretende utilizar esses dados para negociar com a Associação Brasileira que representa os cruzeiros, para se chegar realmente a uma decisão, ou que vá continuar, ou que vai estender esse prazo que suspende os cruzeiros. O que vocês pretendem fazer com esses dados que o senhor citou para a gente? É isso que a gente quer saber. Esses dados serão colocados e já estão postos à mesa para uma análise do Ministério da Saúde, principalmente. Entendeu, Basília? Principalmente. Agora a gente tem que ter muita responsabilidade com as coisas, né? Por exemplo, ontem mesmo saiu uma matéria aqui na CNN dizendo que o presidente Bolsonaro estava com Covid. Tá aqui, ó. Ministro, o senhor se preocupa com a Omicron? Até para compreender, né? Agora é um novo momento. O senhor avalia que quando a portaria foi feita ali no início de dezembro, estávamos numa outra situação em relação à Covid-19 e agora tem uma nova variante. Há esse reconhecimento por parte do governo, do senhor? Até a gente já conversou a respeito disso. A situação mudou. A ficha caiu também, o senhor avalia, sim, para o setor de turismo? Isso é uma preocupação nossa do governo. Isso é uma preocupação nossa de todo o setor de turismo, porque o turismo ele tem a capacidade de gerar a mesma quantidade de empregos que o agronegócio gera no Brasil. Ela tem a capacidade de gerar a mesma quantidade de empregos, né, para recuperar a economia brasileira, para ser um motor econômico. E isso daí pode sim impactar negativamente. Mas, graças a Deus, o que nós estamos vendo no mundo todo é que a Ômicron ela é bem menos letal do que a Covid-19, do que a Delta, por exemplo. E ela é muito mais transmissível, ela é praticamente 140 vezes com mais transmissibilidade. Agora, você vê, pelo próprio exemplo do que está acontecendo dentro do Cruzeiro, eu acho que estou sendo claro, não estou sendo né? O que está acontecendo? Nós temos 800 pessoas positivadas e menos de 10 pessoas com sintomas, né? Todos assintomáticos. Então, se não tivesse sido feito nenhum exame, tivesse sido confiado apenas no certificado digital e no PCR de início que entraram no navio, a gente não estava tendo esse problema. Ministro, quando que vocês pretendem, então, trazer um retorno para quem... Porque tem aí os consumidores, né, que já compraram as viagens e que estão à espera dessa decisão. Tem também as pessoas que pretendem viajar de cruzeiro, já que essa temporada foi aberta, mas agora suspensa. Quando que vocês devem dar uma resposta, tanto às empresas quanto à sociedade, sobre o funcionamento de cruzeiros aqui no Brasil? Bom, nós temos preocupação, sim. Nós estamos em conectividade direta com a CLIA, com as operadoras, com os ministros. Inclusive, ontem, na primeira reunião que nós tivemos, eu já pedi que fosse preservado todo o direito dos consumidores, no qual prontamente foi atendido pelas operadoras. Quanto a isso daí, nós não temos o risco de ninguém ter prejuízo. Quer dizer, prejuízo já teve, né? Porque a pessoa marcar sua viagem, a pessoa se programar para fazer uma viagem, às vezes a pessoa sonha com isso. No período de janeiro, nas férias, né? Não é apenas o valor do capital que vale, mas, enfim, o direito do consumidor, da restituição financeira para quem quiser já está assegurado, e também quem quiser remarcar a viagem no segundo momento que ficarem efetivadas e a gente chegar no consenso com todos os órgãos, a gente vai sim lutar por isso.
Ministro, e diante disso, vocês pretendem provavelmente ampliar protocolos ou colocar ainda mais rigor no que já é feito nesses cruzeiros? Existe alguma medida relacionada a isso? Ou existe a possibilidade ou alguma ferramenta que possa trazer ainda mais segurança para as pessoas que viajarem dentro desses navios? Primeira coisa, eu queria perguntar a vocês se vocês acreditam na vacina. Se o quê? Se vocês acreditam na vacina. Claro, nós falamos disso todos os dias, ministro. Então eu também acredito, eu preciso acreditar na vacina. Então se a gente estiver derivando, a gente não vai mais viver, bicho. A gente vai ficar refém do caos o resto da vida. Né? Toda vez que acontecer isso daí, vai ter que fazer o quê agora? Já tem pessoas vacinadas já com a terceira dose que estão positivadas. Mas graças a Deus não tem ninguém sintomático, não tem ninguém desenvolvendo a doença. A gente pretende, sim, com novos protocolos, dar mais segurança ao viajante e dar mais segurança aos funcionários dos navios também. Até porque o Brasil serve de exemplo nos protocolos de segurança, e o Brasil foi o primeiro país a ter o protocolo de segurança ao turismo das Américas. Nós conseguimos, inclusive, entrar no Conselho da Organização Mundial do Turismo por causa desse protocolo, porque senão a gente não tinha passado nem na porta. Nós somos exemplo para o mundo em vacinação, exemplo para o mundo em como lidar com a pandemia nos hotéis do Brasil, nas operadoras turísticas do Brasil, nos parques temáticos do Brasil, nos aviões do Brasil, nas vans do Brasil. Enfim, o Brasil hoje é um exemplo de recuperação nas Américas do turismo. Nós temos hoje uma temporada com mais de 80% de ocupação. Principalmente nas praias do Nordeste, alguns endereços chegam até a 100% de ocupação. O Rio de Janeiro, por exemplo, no Réveillon, 100% de ocupação. Então, a gente está sim tendo uma retomada. Vamos criar quase 500 mil empregos até o final de fevereiro, entre novembro e fevereiro, somente no turismo. O turismo, sim, tem a capacidade do Brasil de ser a bola da vez no período pós-pandemia. O Brasil tem a maior sustentabilidade do planeta. É o país que tem a maior biodiversidade do planeta e o mundo todo vai querer turismo turismo de natureza no período pós-pandemia. Então, nós somos, sim, uma grande oportunidade. E eu posso te garantir que tudo que for preciso para a segurança do turismo, nós faremos como temos feito, com muita responsabilidade. E, ministro, diante de tudo isso que o senhor apresentou agora, que tipo de mudanças o senhor, então, propõe ou o senhor defende na portaria que existe hoje? Né? Já que o senhor disse que essa portaria se baseia no que a gente tinha antes e que a variante Ômicron talvez não necessitaria de um controle tão intenso quanto está sendo feito, né? Isso segundo o senhor nos informou. Que tipo de mudança ou que tipo de portaria o senhor defende, então? O que eu defendo é que se tenha bom senso. O que eu defendo é que, abastecido de dados, abastecido de números, não apenas do Brasil, mas do mundo todo, daqui até o dia 21, nós possamos reiniciar os cruzeiros com responsabilidade ou cancelar os cruzeiros, caso a gente veja uma explosão da pandemia no mundo e no Brasil, né, com o número de internações e com sobrecarga hospitalar. Isso é que nós defendemos. Eu defendo o bom senso e a boa articulação e a boa estratégia sempre, independente da época, está infectado com burococos da política. Né? A gente vamos tirar a política disso aí e vamos trabalhar com bom senso. Vamos ver, porque tem gente precisando de emprego, tem gente precisando viver, pagar as contas da família, do filho. É isso que eu defendo. E, ministro, eu gostaria de aproveitar, né, que o senhor está aqui para tocar um pouquinho mais além da questão dos cruzeiros no assunto do carnaval, porque a gente hoje, inclusive, está esperando uma resposta ali no Rio de Janeiro sobre o carnaval. Isso está acontecendo também em outras partes do país. Em relação a essas grandes festas no país todo, em que as autoridades estão se reunindo neste momento para definir de que forma que elas serão feitas, qual é a posição do Ministério do Turismo a respeito disso? A bola foi dada pelo STF aos governadores e aos prefeitos. O governo federal não tem como mudar a bola. Agora, se você perguntar ao músico, ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, sanfoneiro, eu torço para que a gente fique livre dessa pandemia e que a gente possa, sim, festejar o Carnaval, a Semana Santa, o São João e que a gente não fique refém dessa doença mais nunca. Isso é que eu torço. Ministro, Basília Rodrigues tem mais uma pergunta para o senhor. Basília, chega mais. Ministro, para encerrar aqui a minha participação, eu queria saber da retomada do turismo, né? Nesses últimos meses, com o avanço da vacinação, o senhor sempre fala que o turismo tem se mantido forte, apesar da pandemia. Quais são os números que o senhor tem
para nos trazer, né, para falar sobre a atividade econômica do turismo. Apesar das críticas, a vacinação, ela tem garantido que as pessoas voltem a consumir, a circular, a fazer também a economia fluir. No turismo, qual o impacto disso? Eu acho que a vacinação é importantíssima para o turismo, para a retomada econômica do turismo. O Brasil, inclusive, é o país que mais vacina nas Américas. Eu quero pontuar isso daí. Eu não sou contra a vacina, eu não sou crítico da vacina, muito pelo contrário. E eu quero dizer que é fundamental a importância, porque os números de internações decaíram. Nós estamos vendo, sim, o Brasil ser exemplo, e dito pela própria Organização Mundial do Turismo. Você vê o Brasil, que vai ser você de um número pontual, e no mês de agosto o Brasil criou 372 mil empregos de carteira assinada. Só no setor do turismo foram 180 mil. Entre novembro e o final de fevereiro, o setor do turismo vai criar 500 mil empregos de carteira assinada. Quer dizer, é uma indústria limpa, é uma indústria sem chaminé, é uma indústria que gera sustentabilidade e gera o sustento de muita família, de muito pai de família. Outra coisa, você vê as companhias aéreas praticamente com a sua atividade normal retomada do turismo doméstico. O turismo internacional vai demorar mais um pouco, até porque cada país tem seu protocolo diferente. E você viajar hoje para o exterior, vamos dizer, Brasília, vai para o exterior, uma família de 5 pessoas, por exemplo. Você chega no último dia de viagem, você é obrigado a fazer o exame de PCR, apesar de você estar assintomático e vacinado, você dá positivo. Você tem que passar 15 dias de quarentena num país estranho, gastando em dólar ou em euro. Então você vê que isso daí inibe o turismo internacional. E o turismo interno, diga-se de passagem brasileiro, é muito fortalecido, porque são 11 milhões de turistas brasileiros que viajavam para o exterior, deixavam 19 bilhões de dólares lá fora, mais do que um país como Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, mais do que uma Suíça, que tem 9 milhões de habitantes. E hoje esse pessoal está gastando aqui dentro e reconhecendo o novo Brasil. Agora, isso é graças aos protocolos que foi criado pelo Ministério do Turismo lá atrás, logo no começo da pandemia. Eu não era nem ministro ainda de passagem, que eu sou muito honesto para dizer, quem criou isso daí, na época, foi o ministro Marcelo Álvaro, que era ministro do Turismo. E eu era presidente da Embratur, acompanhei os protocolos, acompanhei a criação, tudo, mas foi uma iniciativa do Ministério, à época que o Marcelo Álvaro era ministro. E hoje é exemplo para a América Latina. Ministro, aproveitando que a gente está falando um pouquinho sobre pessoas que vêm de fora, né? Eu aproveitar depois no final, viu? Oi? Eu vou aproveitar o negócio no final também, viu? Tá me aproveitando muito de mim aí. Não. Estou aproveitando do tempo 1 minuto, ministro. O senhor só tiver ou fizer essa gentileza aqui para a gente. Eu quero falar um pouquinho sobre as pessoas que vêm de fora, porque uma das medidas adotadas pelos cruzeiros, exatamente, né, como uma forma de prevenção, é fazer viagens que percorram apenas capitais e praias brasileiras. Vocês também estão avaliando a possibilidade de se expandir isso depois, caso de fato os dados mostrem que isso é possível? Há esse tipo de questionamento ou negociação com a Associação Brasileira, com as grandes empresas que dominam esse setor de cruzeiros? Como que o senhor olha para isso, para as viagens que saem do Brasil, aquelas que percorrem também outros países, como acontecia antes da pandemia, por exemplo? Principalmente em países do Mercosul, né? Argentina, enfim, do Cone Sul, como o Chile também. Bom, eu vejo que a gente tem que logo resolver o problema do Brasil interno. É o que nós estamos buscando isso daí. Eu acho que seria um segundo momento se pensar no turismo internacional, porque o que eu mais queria, Basília, Evandro, era o seguinte, que essa Ômicron, né, não estou dizendo, estou falando como ser humano, é que essa Ômicron fosse um evento, né, que, aliado com a vacina, pela baixa letalidade dele, criasse uma imunidade de rebanho no mundo todo e que a gente ficasse definitivamente livre desse pesadelo, desse caos que é essa Covid. É isso que eu queria. Eu torço por isso, dia após dia, e rezo por isso. Bom, ministro Gilson Machado, muito obrigado pelas informações. Agora, deixa eu terminar só aqui. Peraí, agora eu vou dar a oportunidade de vocês se explicar. Como é que vocês botaram que Bolsonaro que testou positivo para a Covid, bicho? Foi isso aqui, hein?
Ministro, sobre essa imagem que o senhor está mostrando para a gente agora ao vivo, eu peço até que o senhor permaneça aí para o senhor ouvir o que eu tenho para falar para o senhor e para quem nos acompanha sobre essa imagem. Só um minutinho, deixa eu responder para o senhor. O senhor fez uma pergunta, agora eu vou responder. Sobre essa imagem que o ministro está mostrando, inclusive agora com o celular dele, a CNN esclarece que esse erro ele foi devidamente corrigido no ar ontem. A CNN revelou que o presidente Jair Bolsonaro testou negativo para a Covid-19. A informação foi dada corretamente pela analista Thaís Arbex, mas a tarja, que é isso que aparece aí embaixo, ministro, que o senhor está mostrando, ela foi veiculada erroneamente por 11 segundos com o termo positivo. Né? Então, é bom a gente deixar claro aqui também, ministro, já que o senhor omitiu que a CNN corrigiu esse erro no ar, se desculpou pelo equívoco em todas as plataformas. Então, tá aí a resposta para a sua pergunta. Veja bem, eu não omiti, não. Eu simplesmente estou tendo a oportunidade agora de saber da verdade. É isso. Nada como a verdade. E agora, da próxima vez que te perguntarem sobre isso, o senhor pode falar, então, que a CNN corrigiu e se desculpou. Agora tá certo, né? Okay. Informação checada. Obrigado, ministro. Um abraço para o senhor.